Olá a todos, sejam bem-vindos então à nossa aula de hoje, tá? Onde nós vamos abordar aí a ressonância magnética do crânio ou encéfalo. Nós vamos tratar hoje sobre um exame padrão, um exame de rotina, tá bom? Algo bem básico que é feito em todo o crânio, ok? Então, começando sempre pelas indicações, quando a gente pega o pedido médico, a gente precisa entender, tá? Qual que é o motivo, a razão que o paciente foi encaminhado para o serviço de ressonância para fazer este exame. Então, existem N motivos, tá? Entre eles temos aí o ataque isquêmico transitório, tá? Tem o que é o AIT, pode ser o acidente vascular cerebral, pode ser por alguma doença infecciosa ou inflamatória, tá? Por declínio, tá? Cognitivo, doenças, distúrbios neurodegenerativos, aí a demência, o Alzheimer, entre uma delas, tá? A doença desmielinizante, a esclerose múltipla, tá? Perda de consciência, convulsão, tá? A epilepsia, também uma das indicações para ressonância do crânio, tumores, tá? Cerebrais, metástases, algum tipo de abscesso cerebral, lesões, tá? Ou lesão na região cerebelar, lesões ali ou lesão do tronco cerebral, anomalias congênitas, pode ser também solicitado por acompanhamento pós-operatório do paciente, tá? Por patologias vasculares, tá bom? Que irrigam ali e que nutrem, tá? O tecido cerebral. As dores de cabeça, chamadas de cefaleia, conhecidas por cefaleia, tá? Ou vulgarmente dor de cabeça, popularmente, é uma das maiores indicações, tá bom? Então é bem comum no serviço de ressonância a gente pegar diversos pedidos aí e na hora de olhar ali o HD, né, porque está pedindo, tem uma dor de cabeça, tem uma cefaleia constante. A cefaleia pode ser com clarão, que é chamado de cefaleia com aura, né? E também pode ser solicitado esse exame por algum tipo de hemorragia ou suspeita, tá bom? E aí nas questões de hemorragia, ataque isquêmico transitório ou AVC, uma das sequências que não pode faltar a difusão, tá bom? Onde vai ser estudada ali a difusibilidade, tá? Da água, como que ela se move dentro do tecido cerebral, ok? Essas aqui são algumas indicações, existem muitas outras, tá? E fora de indicação também tem as contraindicações, tá? Qualquer implante ativado eletricamente ou eletronicamente, magneticamente ou de forma mecânica, tá? Exemplo aí, o grande exemplo é do marca-passo, tá? Lembrando que marca-passo, existem alguns hoje no mercado que são compatíveis com a ressonância, mas para isso é importante que o paciente portador de marca-passo traga a documentação para a instituição que vai ser realizado o exame, tá? Agora, bioestimulador de bomba de insulina, neuroestimulador, implante coclear e aparelhos auditivos, eles são contraindicados totalmente para fazer exame de ressonância, salvo se houver a compatibilidade comprovada com equipamento de ressonância, tá? Os clipes para aneurisma intracraniano, tá? A menos que sejam feitos de titânio. Na questão da gravidez, pessoal, gravidez, então é estudada a relação de risco versus o benefício, tá? Então isso deve ser avaliado juntamente com o paciente, o médico dela, que vão dizer se há necessidade de fazer ali naquele período a ressonância ou não, tá bom? Qualquer tipo de clipe ou grampo cirúrgico que é ferromagnético, tá? Ele é contraindicado, tá bom? Corpo estranho metálico na região do olho, contraindicado. Estilhaços de metal ou bala, né, o projétil, também são contraindicados. Por quê? Porque esses materiais que são ferromagnéticos, eles podem ser deslocados dentro do campo magnético, causando queimaduras no paciente, tá? Ou até mesmo lesões mais graves pelo seu deslocamento. Enfim, essas aqui são algumas das contraindicações. O preparo, tá, para esse paciente adentrar na sala, tá, propriamente dita, onde ele vai fazer o exame, onde dá o scanner ali, antes de tudo ele precisa assinar um termo de consentimento, tá, onde foi explicado a ele, tá, esse ele vai preencher
por escrito, tem que estar satisfatório para o exame que vai ser feito, ele tem que estar muito esclarecido sobre o que vai ocorrer ali. Então tudo isso deve ser colhido, tá? Deve ser obtido do paciente antes de ele entrar na sala de exame, tá bom? Para saber se não tem as questões que contraindiquem o exame dele. O paciente ele vai remover todo tipo de objeto metálico, adorno, tá? Chave, moeda, enfim, cartões que tem a fita magnética ainda, celular, gente, nada de dispositivo eletrônico pode entrar dentro da sala do scanner. O cabelo do paciente tem que estar seco, não pode estar usando gel, nem creme, nem nada, porque dentro do campo magnético a radiofrequência pode ocasionar queimaduras no couro cabeludo, isso é muito perigoso. Então o cabelo do paciente tem que estar seco, tá? Também se tiver grampo de cabelo, enfim, deve ser tudo removido, todo tipo de aparelho metálico, tá bom? Dentro da possibilidade, é lógico, né? Nós vamos colocar o paciente dentro da sala para fazer o exame. Então esse paciente tem claustrofobia, tá? Ele tem medo da ressonância, enfim. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste com o paciente, ver se realmente ele consegue ficar parado, imóvel durante o exame, para que a gente não perca tempo nem da instituição e nem do paciente. Então a gente faz o quê? Põe o paciente, posiciona, explica como vai ser feito o exame, e aí podemos deixar, se for possível, um colaborador, um funcionário ou algum parente, acompanhante daquele paciente, desde que seja maior de idade, tá bom? Fez os testes, o paciente se comporta bem, não tem medo, né? Não tem fobia, então prosseguimos com: vamos avaliar a questão do meio de contraste, tá? Dentro daquele formulário, daquele termo de consentimento e outros formulários, ele vai ser explicado sobre o risco e o benefício do meio de contraste, tá? Alguns exames por ressonância de crânio não fazem injeção de contraste, mas aqueles exames que o médico solicita especificamente com contraste, tá? Então esse risco benefício, tá? Deve ser explicado ao paciente, questão de volume, se dá algum tipo de reação ou não, então deve ser informado ao paciente antes do exame, tá? O gadolínio, tá? O Dotarem, Gadovich, ou seja a marca que for, ele só vai ser administrado ao paciente, tá? Então se a sua TFG, sua taxa de filtração glomerular, tá? For maior que 30, tá bom? Por quê? Porque o gadolínio, tá? Os contrastes de ressonância, apesar de não darem reações adversas, é muito raro, tá? Esse tipo de reação adversa ocorrer em pacientes na ressonância, que é oposto, né, ali do iodo no raio-x. Por outro lado, o gadolínio ele é muito prejudicial aos pacientes que têm problemas renais, tá? Então pacientes renais crônicos, tá bom? Onde essa taxa aí tá bem abaixo de filtração, então é evitado, não é utilizado, salvo, tá? Quando o médico já faz uma carta de acompanhamento, esse paciente de repente já tem uma sessão de diálise para fazer, enfim. Então, na via de regra, tá, a taxa de filtração glomerular deve estar acima de 30. Pacientes idosos, tá bom? Eles devem trazer um exame de creatinina, para que possa ser anexado junto à documentação. Então isso tudo aqui é uma forma da gente proteger tanto o paciente, como se proteger também de questões processuais, tá bom? Cuidar da saúde do paciente, bem-estar físico e mental de todos, tá bom? E também do nosso emprego, tá? Então a gente visa muito a saúde do paciente e o bem-estar também da instituição e do profissional que está ali atendendo, tá? Protetores de ouvido, tá? Protetores auriculares tem que ser fornecidos ao paciente. Algumas instituições têm um fone, tá bom? Que sai a música ali e aquilo ajuda a dar um conforto maior para o paciente, tá bom? O que a gente precisa também fazer é explicar o procedimento para o paciente. Olha, você vai adentrar ali, o exame é muito barulhento, tá? Explicar que durante os grandes barulhos é o momento em que está sendo emitido o pulso de radiofrequência, os pulsos, né, para formação da imagem, aquisição da imagem. Então é importante instruir que o paciente fique quieto, não se mova, porque
o simples fato de mexer a cabeça dentro ali da bobina, né, vai tirar o meu planejamento, porque o planejamento é feito com o paciente parado, ok? Então a gente precisa explicar o procedimento. Olha, lá dentro eu costumo pedir em exames de crânio que o paciente mantenha os olhos fechados durante, tá, os grandes barulhos, que é o momento da aquisição da imagem, ok? Outra questão é também observar, colher ali a altura e o peso desse paciente, tá bom? Isso é bem importante aí para a gente poder estar lançando no console do aparelho, para que o aparelho possa fazer ali alguns cálculos referentes ali então ao peso e altura, tá? Nas questões do uso da radiofrequência para modular a questão, tá, do SAR, né, do aquecimento ali da dose de radiofrequência do paciente, para que não haja também queimaduras nele. Bom, falando do posicionamento, pessoal, o posicionamento do crânio exclusivamente, tá, unicamente é feito como? O paciente vai entrar em decúbito dorsal, perdão, o paciente vai entrar na máquina, vai ser posicionado em decúbito dorsal, tá? E a cabeça vai estar posicionada para o gantry aqui, tá bom? Para o scanner. Nós vamos colocar o fone de ouvido, então, nesse paciente aqui. Vamos colocar alguns apoios, algumas almofadinhas, alguns coxinhos aqui, para que possa imobilizar bem a cabeça do paciente. E depois nós colocamos a bobina anterior, tá? Que é a bobina do crânio aqui. É uma bobina para fazer head neck, né? Essa bobina aqui é de cabeça e pescoço, tá? Existem bobinas que são apenas de crânio, existem bobinas que são apenas de pescoço. Aqui no caso desse equipamento, então, é uma bobina só para fazer cabeça e pescoço, tá? Feita a mobilização, a contenção da região, colocado o fone de ouvido, a gente fornece ao paciente uma campainha de emergência para que em qualquer se ele sentir esquentar alguma coisa, tiver algum desconforto, né, ou até mesmo medo, então ele vai acionar aquela campainha para que a gente possa entrar em contato, parar a sequência e, no caso, entrar na sala para ver o que tem ocorrido, tá? O laser localizador, a gente vai posicionar ele bem na glabela, tá? Vai centrar o localizador, tá? Esse feixe de laser na glabela. Depois a gente vai selecionar o botão ali para aceitar, para dar o enter, segura uns 3 segundos e o paciente já vai entrar para o scanner, onde a gente vai começar o nosso exame, tá? Quando a gente fala de sequências básicas, pessoal, é importante entender uma coisa. Cada instituição que você for trabalhar vai ter um pacote, né, que eu chamo de pacote aqui. Vai ter uma lista, tá, de sequências específicas. Então eu pego lá meu crânio rotina, onde eu trabalho. Então eu vou ter o sagital flare 3D, eu vou ter a sequência axial DWI, que é difusão, o SWI também vai ser axial, o coronal. Eu vou ter um coronal T2, eu vou ter mais o axial T2 com FET7, o axial T1 e um sagital T1, pré-contraste, tá bom? Isso aqui é a sequência básica, um crânio de cefaleia, um pedido para cefaleia. Se vai injetar ou não, fica a critério também da instituição, do pedido médico, tá bom? Isso é padronizado pelo médico radiologista responsável. Então, quando a gente coloca sequências básicas dentro de um pacote de exames, o que acontece? Isso aqui não veio da cabeça do técnico, do tecnólogo, do biomédico ou de quem seja, do operador ali. Isso aqui é algo que foi alinhado, que foi programado pelo médico radiologista responsável pelaquela clínica, pelaquele hospital, pelaquela rede de hospitais. Então, isso aqui já é pré-determinado pela equipe médica, tá bom? E aí vem um engenheiro ou um tecnólogo, tá bom? E faz o quê? Faz os acertos, monta os pacotes de exame. Então aqui é uma sequência básica, que cada instituição vai ser modulada de uma forma diferente, tá bom? Mas nada que vai fugir do que tem aqui. Porque sequência básica de crânio, eu preciso obrigatoriamente ter uma difusão, que é onde eu vou estudar a difusibilidade da água dentro do cérebro, tá bom? O SWI ou o SWAN em alguns é uma sequência pesada, tá? Em ressonância para ver depósito de hemosiderina, os axiais T2, coronal, o coronal T2, o axial T2 com FET, para ver a parte fisiológica. A gente vai ver bem ali os ventrículos, a parte ventricular, axial e sagital T1,
tá bom? Para ver a parte anatômica, enfim. A questão de anatomia e fisiologia, nós vamos ver nesses planos aqui. Aqui é a parte funcional, tá bom? Tanto a difusão quanto o SWI. O Sagittal Flare 3D, nem todo equipamento tem essa sequência, tá bom? Quando não houver o Sagittal Flare 3D, nós vamos utilizar o bom e velho, tá? Axial Flare, ok? Aqui uma sequência, pessoal, volumétrica, onde o médico pode reconstruir os planos ali multiplanares, né? Pode reconstruir coronal, axial, obliquar, para estudar algum tipo de doença, principalmente as doenças desmineralizantes, tá? Bom, injetou contraste, duas sequências básicas. No pós-contraste vai ser um axial T1 com saturação de gordura, tá? E pode ser um axial T1, um sagittal T1, tá? Pode ser puro ou com saturação de gordura, volumétrico. Pode ser um Emperage aqui, se for o nome dado na máquina que você trabalha, pode ser o Space. Então isso aí também já vai estar pré-determinado no protocolo da máquina que você vai trabalhar. Tá bom? Então aqui são sequências básicas, tá? Para um estudo de encéfalo, para estudo do encéfalo. Olhando aqui essa imagem, então quando a gente vai começar o nosso estudo, tá? Eu vou soltar um localizador. Então alguns equipamentos, esse localizador ele é adquirido de forma volumétrica. Então isso aqui é uma imagem de localização, tá? Então tá lá, ele fez a aquisição em axial, tá vendo? Ó? Não é uma imagem muito boa para diagnóstico, é uma imagem rápida, tá? Isso aqui é feito em 20 segundos, mas eu tenho uma boa imagem, uma boa qualidade, né? Isso aqui é um equipamento da Siemens, tá? Então ele faz a aquisição desse volume e posteriormente, automaticamente, seja pré-programado já, qualquer um pode programar isso aí, né? Tendo um pouquinho mais de conhecimento de programação, tá? E já ficou programado o quê? Para que esse equipamento me reconstrua automaticamente 3 planos. Então eu tenho um volume que nós vimos anteriormente de um localizador sagittal, é volumétrico, tá? E depois ele vai me reconstruir 3 imagens sagitais, 3 coronais e 3 axiais. Eu vou pegar a melhor imagem nos planos para que eu possa trabalhar. Eu gosto do sagittal, onde eu vejo todo o tronco, onde eu vejo o aqueduto cerebral e onde eu vejo bem definida aqui a região do corpo caloso, tá bom? Tanto o joelho quanto o esplênio. Então essa aqui é uma fatia, tá? Um corte na linha média. Aí eu vou pegar um plano coronal, vou querer trabalhar com essa imagem, tem uma boa visualização da região do parênquima cerebral, estou vendo ali terceiro, quarto ventrículo, estou vendo aqui a região inicial aqui do tronco, estou vendo aqui a parte do nervo acústico. Perfeito, para mim está ótima essa imagem. E na imagem axial, eu vou pegar a imagem que eu tenho as órbitas aqui, o globo ocular, tá? Posso utilizar uma outra imagem, mais um corte mais superior, que tem a linha média, para que eu possa fazer o planejamento aí, do meu exame de crânio, tá bom? Lembrando que para mim planejar, então, um corte axial, eu vou precisar de um sagittal e um coronal. Para mim planejar o coronal, eu preciso ter um corte, né, uma imagem sagittal e imagem axial. E para mim planejar esse plano coronal aqui, eu preciso do sagittal, do axial, e o axial eu preciso do sagittal e do coronal. Ou seja, para a imagem que eu quero ter como resultado final, eu preciso das duas outras, tá bom? Então na ressonância a gente sempre vai trabalhar 90%, tá? do tempo com os 3 planos na tela, tá bom? 2 programações de corte e aqui o ajuste da imagem final. Bom, os axiais de crânio, seja o DWI, SWI, T1, T2, tá? Flare, seja lá a sequência for DP, que eu não coloquei aqui, mas também pode ser feito em axial ou volumétrico, eu preciso de uma imagem sagittal e coronal para que eu possa fazer o ajuste dos blocos. Então quando eu olho ali para a minha imagem sagittal, que é a minha preferida, essa daqui, eu preciso fazer a inclusão, tá bom? Deixar o meu bloco alinhado com quem? Com uma linha que vai passar. Então aqui da região no corpo caloso, tá? Tanto do esplênio quanto do joelho, e essa linha vai estar margeando os dois de forma simétrica.
O ajuste do meu bloco, tá? Anterior, eu tenho que deixar livre de pegar no nariz aqui e posteriormente na região do occipital aqui. Por quê? Porque se o meu FOV está pequeno, na ressonância vai ter um efeito que vai dar uma dobra, tá bom? Isso aqui vai dobrar dentro do crânio. Então eu não quero isso aqui, tá bom? Ou perto. Então eu não quero, a imagem limpa. Então o meu FOV vai ser do tamanho da estrutura que eu quero trabalhar, ok? A cobertura dos cortes, então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar toda a região do parênquima cerebral. Então aqui é um FOV maior, tá? Eu posso diminuir ele porque eu preciso inferiormente, tá? Fazer a inclusão de todo o cerebelo, tá? E na parte superior de toda a região superior aqui, tá? Do parênquima cerebral, ok? Então aqui do vértice, tá bom? Aqui do seio sagital superior eu preciso incluir toda a questão do parênquima cerebral, tá? Quando eu olho então meu planejamento, então eu lembro dos 6 planos, então eu vejo o meu plano de corte aqui, tá? Eu ajusto no coronal porque o meu bloco pode estar certinho aqui, ó, nesse plano, e aqui ele pode estar fora. Então aqui também eu quero o quê? Um axial verdadeiro, tá bom? Então olho aqui para o nervo acústico, tá? Olho a região aqui, ó, do parênquima, deixo bem alinhadinho, porque eu quero essa imagem, eu quero um corte bem ajustado. O FOV, que é esse amarelinho aqui, ele pode também estar rodado. O que eu vou fazer? Então, depende do equipamento, você vai segurar o Shift, vai segurar o Alt, tá bom? Ou o Ctrl, e você vai girar, porque eu quero programar que essa imagem, para essa imagem cair certinho aqui, eu preciso girar o FOV. Então, eu alinho o FOV aqui com essa estrutura, porque toda a aquisição desse planejamento vai cair retinho assim para mim, na minha aquisição final ali, não no resultado final do meu planejamento, tá bom? Outra coisa que eu faço nos planos axiais, depois que eu que eu planejei tá? Fiz o primeiro planejamento, tá certinho, eu só vou fazer cópia. Eu vou copiar o planejamento nos demais. Lembrando que quando é corte a corte, slice, né, por slice ali, eu vou copiar do corte a corte. Quando é volumétrico, então eu tenho que ficar esperto para não copiar tudo. Mas aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando a gente for para a máquina e vocês virem eu planejar ao vivo assim, na nossa gravação ali da aula, tá? Vocês vão ver como foi planejado cada aquisição, tá bom? Cada plano. E aí nós temos aqui, então eu vou deixar para vocês aqui ver aqui, ó. Isso aqui é um crânio, tá? Axial, steer. Então olha todo tecido, tá? É cerebral. O steer já faz a saturação de gordura, ok? Ó, cerebrais médias, órbita, tronco cerebral. Vou descendo aqui, ó, região do cerebelo, envolvidos lá, né? Vai acabar o cerebelo, mais acabou a aquisição, tá? Corte a mais. Em cima, primeiro corte nada, segundo corte começa, o terceiro, linha média, sulcos, tá? Vamos ver os ventrículos laterais, perfeito. Região do tronco, enfim, isso aqui é um axial steer, tá? Que pode ser utilizado também, depende da rotina, ok? Vamos passar então aqui para a nossa outra aquisição. Então esse aqui é um flare, lembra que a gente fez o volumétrico, né? E esse aqui é um flare, um flare axial, tá? Ou seja, que é o flare que se usou por muitos tempos, aí depende do equipamento que continua usando ainda. O flare é um T2, que ele manda um pulso de inversão, onde ele vai anular, tá, o sinal do líquor. Então o que brilhou aqui não é líquor, tá? Já é uma lesão. Ou seja, ele é um T2, onde apenas o sinal do líquor ele é apagado. Mas olha aí o nosso planejamento, tá? É a mesma coisa. Onde eu começo o corte, onde eu termino. Então eu preciso incluir toda a região do cerebelo. Acabou o cerebelo, perfeito, foi corte a mais, ó, corte a mais em cima, tá? Dá um play novamente. Ó, vai começar aqui, só ainda começou aqui a parte do tecido cerebral. Esse é o planejamento, onde eu começo a fazer os meus cortes e onde eu termino, tá bom? Então a primeira coisa do planejamento é saber o que eu tenho que incluir, a parte superior e inferior, o que você não pode deixar de fora do teu exame, ok? Vamos lá, o planejamento sagital, pessoal, então lembra aí que eu não tenho mais sagital porque era o resultado do meu planejamento do axial coronal, tá? Então eu vou ter o meu FOV aqui, ok?
Aí eu vou ter meu corte, primeiro corte aqui, né? Bem no centro mesmo da linha mediana aqui, ó. Tá? Eu vou ajustar as laterais para que seja incluso todo o parênquima cerebral. Eu vou, no plano coronal aqui também, eu vou fazer esse corte reto aqui, ó, o tronco, tá bom? Quarto ventrículo, tá, o tronco cerebral. Então eu vou fazer um corte e vou dividir o cérebro em dois aqui, porque são cortes que vai dividir aqui em fatias sagitais. Então tem que estar bem alinhadinho, tá? Bem simétrico. Então o capricho do programador, do operador de ressonância ali é esse, é fazer planejamentos, tá? Que correspondam à anatomia de estudo que a gente está trabalhando. Então, o número de fatias que eu preciso aqui precisa incluir todo o parênquima cerebral. Então vamos lá. Então o resultado dessa imagem com essa imagem aqui, tá? Desses dois cortes vai ser essa imagem aqui. Tá? Uma imagem sagital bonita, verdadeira. Ó. Então olha aqui, ó, que corte bonito. A região do corpo caloso, tá? Ó, tronco cerebral, cerebelo. Eu tenho aqui duas estruturas importantes. Eu tenho aqui a hipófise, eu tenho aqui a haste hipofisária e eu tenho aqui o bulbo olfatório, tá? Então uma imagem muito boa. Onde que o meu corte axial muda, né? Lembra que eu tenho o axial padrão, que nós vimos até agora. Nós vamos ver depois que o axial ele também pode ser para uma estrutura específica do encéfalo. Por exemplo, aqui. Esse aqui é o aqueduto cerebral. Okay? Por aqui passa o líquor. E nós temos um exame aqui na ressonância específico que chama fluxo licórico. E aí o fluxo licórico, eu não vou fazer esse corte aqui, ó, tá? Eu vou fazer esse corte aqui. Eu vou fazer um corte reto, tá, e único no aqueduto cerebral, onde eu vou medir ali, fazer algumas medidas de quanto que passa de líquor ali, uma fração de tempos, tá bom? Mas isso aí nós vamos ter uma aula específica para isso, tá? Olhando aqui, então, o nosso sagital flare 3D. Tá? Lembra que eu mostrei o axial, que é o mais simples, né? Esse aqui, esse sagital aqui, ele é um sagital em volume, que nós vamos ver aqui, tá? Então, esse sagital volume, ele está com saturação de gordura. Olha lá, bem legal. Eu vou dar só um pause aqui, pessoal, porque, como eu falei do fluxo licórico, né? Que nós utilizamos essa imagem aqui, ó, para fazer o estudo de fluxo licórico aí do aqueduto cerebral, né? Nós não levamos em conta aqui o joelho esplêndido do corpo caloso, aqui nós vamos levar em conta no fluxo licórico essa estrutura. Também numa outra estrutura, num outro estudo que nós temos aqui para a região de hipocampo, ó. Então nós temos aqui o giro pré-hipocampal e aqui a região do hipocampo. Quando você for estudar, fazer uma sequência para estudar hipocampo, você vai ter que ter um corte coronal do hipocampo e não do tronco, tá? E aqui o corte axial não seria o corte axial convencional, né? Que é do corpo caloso aqui. O coronal não seria o coronal aqui do tronco cerebral. Por quê? Por se tratar de estudo do hipocampo, a gente faria o quê? Cortes aqui, tá? Do hipocampo, que é essa estrutura que começa aqui, olha a divisão aqui do giro pré-hipocampal e aqui hipocampo. Então o coronal já não seria assim, já seria assim, cortando o hipocampo de uma forma coronal, tanto dessa região aqui anterior até a região aqui do corno inferior do ventrículo lateral, tá? Os cortes coronais, e os cortes axiais seriam aqui assim, ó. Seriam nesse plano aqui. Isso nós veremos aí numa aula específica para estudo de hipocampo, tá bom? Mas só para mostrar alguns estudos que fogem à regra do corte axial para estudo do encéfalo. Bom, esse é o sagital flare 3D, o planejamento do estudo coronal. Então, o coronal, lembra, né? Eu tenho aqui a imagem sagital, a imagem axial. Vou fazer um corte reto, tá? Pegando aqui o tronco cerebral. Vou incluir toda a região do encéfalo na parte anterior, tá? E na região posterior. Nota que a órbita ela não vai estar por inteiro aqui, porque o lobo frontal ele está aqui, então eu vou incluir o lobo frontal na parte bem anterior até a região posterior aqui do lobo occipital, ok?
Então eu vou fazer a inclusão porque é estudo de parênquima. Nós temos um estudo que ele é direcionado para a órbita, tá bom? Nós temos uma aula que vai falar sobre isso. Então ajustamos o nosso bloco aqui, pessoal, tá? Certinho, beleza, tá? Coronal verdadeiro olhando no plano sagital e um coronal verdadeiro, tá? No plano axial. Então está dividindo o corpo aqui em anterior e posterior. Lembra então que o plano coronal divide anterior para posterior, ok? E nós vamos ter resultante essa imagem aqui, tá? Lembra do FOV, do ajuste, né? Então vamos ter uma imagem perfeita, ó, um corte bonito, tá? Que é um coronal T2 com saturação de gordura, tá? Um coronal T2, perdão. Temos aqui, ó, nervo óptico bilateral, vendo bem simétrico, região da cóclea, tá? Dos canais semicirculares, uma imagem muito bem planejada, tá? Essa imagem aqui não é uma imagem de um coronal do crânio, mas aqui é um coronal de órbita. Então eu vou pôr para rodar aqui. E o que nós notamos aqui? Ó? O corte coronal, tá, do encéfalo, ele vai continuar até posteriormente, até terminar o cerebelo, tá? Até terminar o lobo occipital. E aqui, pessoal, o que eu gosto de mostrar aqui, quando a gente for estudar a órbita, é que esse corte aqui, ó, é o que nós vamos utilizar lá para fazer o planejamento da órbita, tá bom? Lembrando que o plano, os cortes coronais devem começar onde? Devem incluir então a região, tá, do lobo frontal, certo? E posteriormente, que não é o caso dessa imagem aqui, e até aonde? Até o lobo occipital, fazendo a inclusão por completo, ok? Bom, pessoal, isso aqui foi uma aula falando sobre os planejamentos básicos de crânio, tá? Eu dei também uma pincelada sobre os planos que fogem à regra, né? Para estudo de hipocampo e para estudo de fluxo licórico. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? Assistam quantas vezes forem necessárias essa aula. E eu aguardo vocês aí, agora já fazendo os planejamentos, tá bom? Para estudo do encéfalo aí na nossa próxima videoaula. Então Deus abençoe e muito obrigado a todos.